Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast, a mais um episódio do Felicicast, que é um podcast que nós vamos conversar sobre gestão, sobre marketing, tudo envolvido na área da odontologia, na área clínica. E hoje nós trouxemos um convidado que vocês já conhecem por vídeo, por foto, nos stories aí do perfil da Felice Odonto, da Felice Academy. Mas hoje é um momento super especial que a gente vai conhecer a fundo esse profissional que a gente tanto admira, que é o Dr. Sócrates, professor Sócrates, que eu já ia deixando escapar também aqui por estar nesse âmbito da Academy. Então, seja bem-vindo, doutor. Já é um ambiente que o senhor Opa, já conhece, mas agora o senhor está do outro lado da mesa. Hoje eu mais estou uma como vez, é. entrevistadora e o doutor está como entrevistado. Isso aí. Hoje eu vou responder as perguntas e não vou perguntar, né? Tá ótimo, vamos lá. Então, vai ser um momento bem interessante, porque a gente vê no dia a dia o profissional atuando, trabalhando, exercendo a função do dentista, mas o que é super interessante esses momentos é que a gente realmente possa conhecer esse profissional, em que ele é formado, os conhecimentos dele, não só como dentista, mas o assunto que a gente vai trazer hoje, que é sobre gestão. Então, eu queria conhecer mais sobre o senhor, como foi que surgiu essa ideia de criar a Clínica Felice, como foi essa responsabilidade de idealizar essa nova marca no mercado? A Clínica Feliz, ela nasceu sempre no desejo nosso, né, de dentista, de ser clínico. Eu, especificamente, adoro ser clínico e atender, né, os pacientes. Apesar de ter dedicado aí grande parte da minha vida profissional também ao ensino, mas, digamos assim, minha grande paixão sempre foi atender, clinicar, né? Como eu faço cirurgia, então fazer cirurgias. Então para isso, lógico, a gente gosta do consultório, só que a gente criou a Clínica Felice como todo mundo cria, vai ser um consultório. E não, digamos assim, uma empresa, né? A gente cria uma clínica sem ter formação nenhuma sobre como administrar, né? Como conduzir uma empresa. Mas em meados de 2020, além da pandemia, 21, mais especificamente, eu entendi que até com essa nova jornada aí da digital, redes sociais, todo mundo estudando online, marketing, eu entendi que eu deveria realmente dedicar grande parte da minha vida agora a estudar gestão, né, marketing, né, parte comercial, empreendedorismo, porque eu tinha passado todos os anos estudando odontologia, né? E a gente para pensar, a gente não estuda nada fora da odontologia de procedimentos técnicos. Então eu vi que para, né, eu ter um sucesso maior ainda na clínica, o que estava me faltando não era formação técnica, né, e sim formação de gestão, empreendedorismo, tá, a parte comercial, para que realmente eu transformasse um consultório numa empresa. E de fato foi o que a gente fez aí nesses últimos 5 anos, digamos assim, estudando, aplicando, errando, acertando, até chegar aos dias de hoje aí que nós estamos. E dentro dessa jornada que nós sabemos que o doutor tem aí quase 19 anos, se não sei, se não já 19 anos na 19 área de anos formado, é odontologia, isso aí. qual foi o momento que o senhor teve essa virada de chave, que o senhor precisou olhar não só no mocho, mas conseguiu ver que precisava se preocupar com a gestão? Como foi esse momento? A grande virada de chave, como eu dividi a vida toda no ensino e no consultório, eu sempre levei, digamos assim, o consultório como secundário, digamos assim. Porque, como todo profissional de saúde, médico, dentista, eu ensinava cursos de especialização, enfim, é como se tivesse aquele salário fixo, né? Você tinha aquelas garantias por mês de ganhar determinado valor, né? É uma recorrência todo mês, eu dava aula, enfim, coordenava cursos. E eu sabia que ia receber aquele dinheiro por isso, então você acaba ali, entre aspas, né, achando que aquela rotina é o normal e deixa muitas vezes o consultório em segundo plano, achando que o consultório é só, digamos assim, que vai entrar extra, enfim, etc. Tanto é que o consultório representava talvez aí 30% da nossa renda, né? 20 a 30% da nossa renda, apesar de a gente sempre fazer consultório, mas grande parte do tempo era dedicada ao ensino. Eu viajava aí por cidades, estados diferentes. Mas, né, veio a pandemia, veio também o cansaço, né, de levar aquela vida viajando, passar tantos dias fora de casa.
e eu vi que não tinha jeito a não ser realmente se dedicar 100% ao consultório e à clínica. E para que eu fizesse isso, eu avaliei o que faltava para ainda levar esse consultório como dizer assim, a um sucesso, né? A um modelo de sucesso. E nessa reflexão não faltava conhecimento técnico, e sim o que a gente nunca estudou na faculdade. Gestão, marketing, processos comerciais e assim por diante. Então foi isso que eu fiz. A virada de chave foi aí. Deixar de viajar, realmente ficar 100% na cidade de Juazeiro do Norte, sem viajar mais, casa, trabalho, ter qualidade de vida. E para isso eu precisava que o consultório funcionasse para que realmente representasse 100% da minha renda, né? Então eu decidi que eu deveria estudar bastante isso, foi o que eu fiz, porque só assim eu conseguiria realmente extrair o máximo de sucesso do consultório. Foi assim que a gente fez. Lógico que a gente não imagina onde vai dar isso, né? Mas a gente vê os outros modelos de negócio, e clínicos, consultório, vê o que as pessoas estavam fazendo no mercado e paga o preço para isso, né? Digamos assim. Estudar, aplicar, errar, acreditar, e foi isso que a gente fez esses últimos 5 anos, além da odontologia técnica de qualidade, né? Fizemos da Felice uma empresa. E uma empresa de muito sucesso. E a gente sabe, eu como profissional em administração, eu sei o quanto isso é importante, a questão da gestão, a questão de se preocupar de fato como essa empresa ela funciona, como essa empresa ela pode progredir para se tornar algo bem mais de que vai progredir, que vai promover mais outras coisas. E a gente sabe que existem muitos desafios. E como o senhor mesmo falou, tem faculdades que Não ensinam não até tem hoje. esse olhar clínico, né, de falar sobre gestão e que de fato a gente vai aprendendo só na prática. Então a gente sabe que para ser um bom gestor, você precisa de conhecimento. E para esse conhecimento existem as mentorias, existem as preparações e além disso também a experiência. Então, na sua experiência, doutor, quais foram os principais desafios na gestão que o senhor percebeu na sua clínica, no seu empreendimento, como também que o senhor vem percebendo no mercado atual? O desafio da gestão é o desafio todo brasileiro, né? De manter uma empresa no Brasil, enfim, isso todo mundo já conhece, pagar impostos, etc. Mas, tirando isso, que é uma dor comum de todo brasileiro, digamos assim, de empreender nesse sentido, eu acho que a grande dor realmente é você partir do zero, não ter formação alguma sobre isso, né? Sobre empresas. Depois disso, né, você tem que estudar, enfim, e formar uma equipe. Foi meu principal desafio, o meu especificamente. Durante toda a vida foi formar uma equipe realmente suficiente, autossuficiente, que realmente transformasse a empresa, a clínica Felice, numa empresa forte, né? Então, eu acredito que um dos principais desafios das clínicas, né, eles relatam que são as pessoas, né? Mas eu não digo especificamente as pessoas, não. É realmente formar uma equipe que esteja engajada, né? Que, tipo assim, que tenha o mesmo desejo que o seu. Que é de crescimento, de não sair na zona de conforto. Então, foi isso que a gente fez. Eu procurei criar um método que todo mundo pudesse trabalhar, mas crescer. Não só do ponto de vista financeiro, mas profissional, né? Então, nessa jornada eu escutei uma frase muito importante que fez refletir que a minha empresa tem que ser uma faculdade. Ou seja, meus funcionários, eles têm que todo dia sair daqui dentro sabendo que aprendeu alguma coisa, foi pós-graduado em alguma coisa. Então, por isso que a gente investiu muito em programas de educação continuada, cursos, capacitações, tá? E também a parte do reconhecimento financeiro, né? A gente sempre nessas duas linhas. E hoje, atualmente, um dos maiores desafios é fazer com que o profissional cresça aqui dentro da Felice, receba, né, um salário adequado, um valor financeiro adequado e que tenha um pouco de qualidade também de vida. Eu acho que hoje o principal desafio já não é mais formar pessoas, já foi, não é mais
estudar um modelo de negócio que você possa recompensar, comissionar, dar prêmios, enfim, aos funcionários. Hoje o principal desafio é que você tenha um equilíbrio e que você não perca essas pessoas por excesso de carga de trabalho. Sim. E falando em treinamento, nós sabemos o quão isso é importante e quanto isso faz diferença, né? Hoje aqui na Felice, nós temos um quadro de muitos cursos que o Dr. Sócrates ele compra, faz esse investimento para a equipe dele, para fazer essa capacitação, para que a pessoa se desenvolva, se profissionalize naquela área determinada que ela está atuando, seja no operacional, ASB, ou também na parte estratégica, gerência, marketing. Então, todo mundo é bem profissionalizado e nós sabemos isso de forma real, quanto isso faz a diferença. E atualmente a gente sabe que é uma deficiência em muitas clínicas hoje em dia. As clínicas elas ainda não enxergam, não as clínicas, mas a gente já pode responsabilizar isso por gestores, que a gente sabe que muitos gestores eles ainda não olharam de forma assim preocupante para para esse ponto, sabendo o quão é importante treinar a equipe. E isso vai puxar até o gancho para uma das primeiras perguntas que a gente tinha preparado aqui no script, que era sobre marketing, treinamento, marketing. E hoje, a era digital, todo mundo quer estar investindo em marketing. Investe em marketing, coloca dinheiro, mas uma coisa que muitas pessoas não se preocupam é se a equipe está preparada para atuar nesse mercado do marketing. Então, nós vemos muitas clínicas investindo em marketing, assim, de olhos vendados, pega o dinheiro, investem até ele sozinho, né? Pega o dinheiro, coloca ali no tráfego sozinho, sem nenhum gestor, sem nenhuma equipe, e o dinheiro está ali gastando e não vê nenhum retorno. E as pessoas pensam que isso é investir em marketing assim de retorno, mas nós sabemos o quanto existe todo um planejamento, toda uma equipe atrás disso. Então, qual é a sua opinião, doutor, sobre essas empresas que ainda não olharam, não ter esse carinho para olhar para esse lado? Hoje todo mundo quer fazer marketing, né? Ou faz por si só, se acha autossuficiente, ou seja, pega seu celular, grava um vídeo, posta aleatoriamente, né? Ou vai lá na rede social da sua clínica, da sua empresa e posta. Ou contrata, né, uma agência, uma empresa, para que essa empresa cuide ali das redes sociais e faça postagem. Muitas vezes, em ambas as situações, ele não tem resultado e ele acaba culpando principalmente as empresas que terceirizam esse serviço para eles, né? Então, vai lá, investe um valor, não tem resultado e acaba dizendo que a culpa é da agência, a culpa é daquela empresa que não soube fazer. Quando, na verdade, a culpa é do próprio dentista, médico, enfim, empresário, porque não se preparou para isso, né? Eu já passei por todas essas fases aqui, a gente já fez marketing também assim, publicou por si só, erramos, fizemos tráfego pago e não usamos a estratégia correta, ou seja, perdemos dinheiro também. Já terceirizei com outras empresas e na época também eu achava que as empresas tinham grande responsabilidade nisso, mas na verdade não. A responsabilidade maior era minha. Então eu entendi que precisava de estrutura, estratégia para que esse marketing desse certo. E a gente começou, né? Para que o marketing nosso seja o melhor possível, o que é que a gente tem que fazer, né? A gente se preparou em atendimento, porque por mais que o marketing ali muitas vezes ele não desse o resultado 100%, mas sempre chegavam clientes, né? Pacientes. E a gente tinha que ter um atendimento perfeito para que aqueles poucos que chegavam, eles ficassem. Depois a gente fez uma estruturação de o que gravar, como se comunicar. Insistimos em linhas que são assuntos para se comunicar com o público, nem que a gente fizesse aquela comunicação de 1000 maneiras diferentes, mas para que aquilo ficasse repetitivo. E foi um trajeto até que, por exemplo, hoje a gente usa estratégias muito bem definidas, né? Você sabe disso, criamos estratégias, grupos, etc., para que a gente atingisse todos os públicos. Então, para o dentista que quer fazer seu próprio marketing, é um tiro no pé. Que quer contratar uma agência por si só e jogar toda a responsabilidade naquela agência, é outro tiro no pé. Eu acho que as agências nem deveriam receber clientes como esse. Mas se você realmente quer ter retorno no marketing, primeiro você estrutura internamente sua clínica em todos os pontos, atendimento comercial, principalmente, né, nisso.
e que você vá estudar um pouco do marketing, não no sentido de você fazer o marketing, mas no sentido de você entender que se você fizer as atividades, vídeos, posts de forma aleatória, não vai ter resultado. E é isso que a gente tem mais feito dentro da clínica, dentro da Academy, é ouvir as pessoas que trabalham conosco, desde o agendamento, que mais os pacientes têm dúvidas, o que mais eles pedem, ver o que mais dá certo nos testes, enfim, dentro da linha, logicamente, que a gente trabalha, que é principalmente reabilitação bucal, implantes, próteses, tá? Para que a gente se comunique assertivamente com aquele público, para que a gente possa se comunicar para quem não sabe, até quem não tem um problema e precisa descobrir isso, enfim. A gente faz um marketing estratégia hoje é bem satisfatório, investimos bastante em tráfego, mas nós temos os resultados. A gente sabe o que vai coletar no mês. Coloquei X reais, eu sei o que vai entrar de contatos, eu sei o que vai converter, eu sei o que a gente vai ganhar de seguidores nas redes sociais. Então a gente tem uma estabilidade muito grande e o que a gente faz todo mês é tentar corrigir, né, pequenos pontos para aumentar esses números, e é o que aconteceu. Em 2 meses a gente fez a última estratégia e a gente ficava ali todo mês ali ganhando 800 seguidores e tal. Hoje eu já olhei aqui, a gente está com 1.200, ou seja, aumentamos 400 seguidores por mês no prazo de 2 meses, né? Aumentou o número de leads, número de consultas, etc. Então, tudo isso através de estratégia. Se a gente ficar só repetindo, sem avaliar o que a gente estava fazendo, a gente não estava tendo esses pequenos crescimentos. Sim. E com isso a gente consegue perceber o quão isso gera oportunidades, né? O tanto de seguidores, de pessoas que não conheciam a clínica, pessoas que talvez tenham as dores, mas está naquele nível de que não está consciente da dor, que não conhece, mas quando você vê o profissional falando daqueles sintomas, aquelas consequências sobre determinada coisa, a pessoa se identifica e já fica ali, já fica preso, já fica naquele Instagram, já se sente instigado a seguir aquele perfil. Então, se você olhar por um lado, já são possíveis leads, onde a gente também pode gerar oportunidades para se converterem em pacientes. E é um dos pontos positivos que a gente pode até ressaltar da Felice Academy, porque ao invés de nós recebermos o mentorado e aplicarmos coisas engessadas, o Dr. Sócrates até falou uma vez que nós trabalhamos de mãos dadas. Então, nós fazemos o planejamento baseado na realidade do mentorado, nós fazemos todas as estratégias de níveis de consciência para que, de fato, todas as estratégias aplicadas, elas gerem resultados. Então, isso, de fato, é o marketing em trabalho. Então, seria excelente se todas as empresas tivessem esse olhar, essa visão e essa preocupação de contratar empresas que realmente vão fazer a diferença na empresa deles e essas estratégias. E até mesmo o marketing que a gente não fazia, que começamos a fazer, que é um marketing um pouquinho descontraído, né? Que a gente às vezes fica só postando conteúdos sérios, informativos, mas as pessoas também querem dar uma descontraída com informação, digamos assim, né? Ver que aquilo realmente, né, é vida real. É a humanização. A humanização. Então, até isso agora vocês, que não foi nenhum mérito meu, né? Vocês colocaram aí dentro e tem gerado bastante interação e as pessoas gostam também de ver aquilo, né? Que ninguém quer ver 10 posts seguidos falando sobre conteúdos técnicos, né? Ninguém quer. Né? Quer ver também como é o dia a dia aqui fora digamos assim, dos bastidores, enfim. Né? Todo mundo chega aqui e vê ali a recepcionista, né? Bem posicionada, posturada, falando, atendendo bem, mas o paciente já conhece ela, principalmente, não digo nem quem não conhece, mas aquele que conhece, né, não vê as caras e bocas infantis. Então, isso está sendo bem interessante, assim, para deixar a página, né, os conteúdos mais leves. São 2 lados, né, que a gente precisa exercer, tanto o lado profissional, que a gente precisa passar para o paciente para gerar a confiança no tratamento e também seguir a autoridade que a gente precisa manter e que também a gente precisa ter isso em todo canto. Mas lembrar que são humanos, são pessoas que têm dores, e isso a gente até comentou no nosso curso de CRC de alta performance, que vai estar disponível em breve, que nós falamos que existe uma etapa onde gera uma conexão. E é nessa conexão que existe
a conversão de lead para paciente. Então, nessa conexão, como é que acontece? A pessoa só vai se conectar com você quando cativar. O que é cativar? É quando você se identifica com aquela pessoa, quando a pessoa entende que você entende a dor dela, por exemplo, quando o lead entra em contato com a nossa CRC e ao invés de a CRC só responder seco, palavras simples, palavras secas, ela vai se conectando com a dor do paciente. O paciente entra em contato e fala, eu tô com dor, faz tanto tempo que eu não mastigo, que eu não tenho relacionamento, que eu não tenho nada. Aí, quando gera conexão, que eu entendo, eu sei que a senhora está passando por isso. Existem muitos pacientes que também entraram com essa mesma história da senhora e que hoje transformaram. Olha o exemplo desse paciente. Então, é esse momento que tem a conexão. Então, a forma de descontrair nos stories também passa essa ideia de conexão, que é até assim que os influenciadores conseguem muitos seguidores, conseguem muitas vendas hoje em dia, mostrando o dia a dia, mostrando a personalização e também um mercado uma área que está crescendo no mercado recentemente, que é o GC, que são pessoas simples que mostram a realidade dela. Então, é uma forma também de converter, inclusive está gerando muito sucesso os nossos stories diferenciados, as pessoas estão falando, eu nem sabia que tinha essa descontração. Contração, né? Assim, enfim, é verdade. E vai muito também isso, por que eu gostei disso, né? Eu sei que tem muita gente, às vezes, que pode até criticar, você tem que se posicionar de uma forma que as pessoas vejam de uma forma séria, mas assim, se você fizer esse, entre aspas, né? Esse humor com respeito, esse humor saudável, né? Essa descontração, para mim foi benéfico. Por quê? Porque já me perguntaram uma vez qual é a classe social que a gente atende aqui na Feliz. E desde quando a gente começou esse processo, principalmente aí de profissionalização, tudo que eu queria era não excluir ninguém e não escolher ninguém, né? Então, eu nunca procurei escolher classe social nenhuma, e sim não excluir ninguém, desde o classe A mais, como chamam, até a classe D, E, enfim. Então, aqui a gente não trabalha dessa forma. Então, graças a Deus, essa comunicação que a gente vem, essa estratégia que a gente vem gerando, a gente atende todos os públicos, desde pessoas mais humildes, trabalhadoras ali que realmente têm sonhos, juntam grana para realizar um tratamento, até pessoas realmente, né, muito bem financeiramente, e todos, né, que vêm aqui, eles vêm por um determinado motivo, e é isso que a gente tem feito, e é um dos propósitos da Feliz. O atendimento é não excluir, não escolher. E falando em autoridade, veio até aqui um insight para a gente abordar nesse assunto, que a gente sabe que o senhor tem aí uma carga bastante alta de casos que o senhor já resolveu, de pacientes que hoje procuram pelo senhor para realizar o tratamento do senhor. Hoje a gente recebeu uma paciente no nosso setor de relacionamento com o cliente que pediu para a CRC ligar para ela. Aí eu falei, liga para ela, fala com ela, para falar com essa mulher. Quando ela atendeu... É super difícil, né? Um paciente querer atender uma ligação, e esse não, pediu para Ele pediu para ligar. E quando ela atendeu, ela falou, não, eu imaginava que você não ia ligar. Então, já pensou quantas e quantas clínicas ela tentou fazer isso e as pessoas se recusaram, né? Então, já é um insight também para o nosso curso, quanto a gente já aborda esse assunto. E quando ela falou, teve uma parte que ela falou que já foi em várias clínicas. E que até outras clínicas ficaram colocando empecilho para não vir para Felice, mas ela falou, eu só quero se for o Dr. Sócrates. Então, como foi para construir essa imagem, essa autoridade que o senhor tem hoje? A primeira coisa lá no passado foi ser muito bom tecnicamente. Na minha cabeça funcionava assim antes, né? Muitos anos atrás. Se é bom tecnicamente, então só isso seria suficiente. Hoje não é, só estou dizendo cronologicamente como as coisas aconteceram. O segundo ponto foi se conectar, atender bem as pessoas, independente de quem esteja ali na sua frente, né? Assim, às vezes você julga a pessoa por algum motivo, né? Que, sei lá, muitas vezes as clínicas fazem consultas gratuitas, por exemplo. E aí entra um determinado paciente ali para atender por um dentista, o dentista muitas vezes pode julgar aquele paciente, que aquele paciente não vai ter condições, digamos assim, financeiras de tratar, e acaba querendo encurtar aquela consulta, não perder tempo, entre aspas. Tá? Então, eu acho que o segundo ponto foi esse, que tinha que atender todo mundo de forma igualitária. E o terceiro ponto era que eu tinha que oferecer o melhor para aquele paciente.
né, promover saúde bucal dele independente do valor que aquele tratamento ia dar. Quando eu entendi isso, independente chegava ali um paciente assalariado, um grande empresário, independente de quem estava na minha frente ali, eu ia oferecer promoção de saúde bucal, reabilitação para aquele paciente, tudo que era preciso, independente do que ele ia ver do valor financeiro. Depois disso, eu vi que se eu fizesse só isso e não desse oportunidade de parcelamento a quem não tinha maiores recursos, também eu não trataria essas pessoas. Aí veio o outro passo, que foi criar maneiras de parcelamento para que essas pessoas que não têm grande poder aquisitivo, mas que realmente honram compromissos e podem pagar uma parcela X por mês, pudessem pagar. Depois disso, foi que esses pacientes em tratamento, eles se sentissem tão bem atendidos como foi no momento da venda, que não acontece nas maiorias das empresas. Para vender, todo mundo vende e acha bom, depois da venda não dá nenhum follow-up, né? Foi que aqueles pacientes fossem muito bem atendidos depois de fechar o tratamento, tivesse acompanhamento, rapidez no atendimento, não fossem esquecidos e que após receberem alta de um tratamento, eles continuassem a ser lembrados aí dentro de um follow-up de retorno, de manutenção daquele tratamento que foi feito. Então, toda uma estrutura, né? Que vai do atendimento até o último momento. Eu acho que aqui a prova viva, quem conhece é feliz, quem trabalha aqui sabe. Eu atendi semana passada um ex-cara que tinha um lava-jato no Iguatu, que me conhecia de molequinho, né? Que veio aqui, que hoje trabalha como segurança, né? Então você vai convir comigo que no Brasil como esse não vai ter um alto salário, mas ele fez questão de pegar a moto dele, atravessar Iguatu para Juazeiro de moto, vir uma consulta comigo, escutar o que eu tinha para falar, fazer os exames que tinha para fazer, plano de tratamento, até chegar nessas fases, dizer assim, olha, o comercial agora vai fazer de tudo para que você tenha condições de tratar aqui. Desde amigos jogavam bola, né? Enfim, aí as histórias são diversas. Dentistas, né, que me procuram muito para serem os meus pacientes, escolherem. Então, assim, o que é mais gratificante nessa jornada é que eu atendo da empregada doméstica ao pintor, ao guarda, ao empresário, né, digamos assim, multimilionário que tem Juazeiro, e ao dentista, porque são públicos completamente diferentes, inclusive o dentista, porque o dentista olha assim, pô, é minha boca, quem eu vou procurar para tratar? Então, para mim também é gratificante todos esses públicos, porque se um dentista me procura para eu tratar, significa que ele está reconhecendo meu trabalho mesmo sem me dizer, né? E os pacientes também, desde o mais rico ao mais humilde também, eles procuram, principalmente os mais humildes, por entender que vale a pena o esforço de pagar um pouco a mais, investir um pouco a mais e ter um tratamento de qualidade. Isso. E isso, de fato, a gente pode dizer que é fazer valer a pena o diploma. Porque quando você se forma, a gente não forma só um profissional ali que vai executar uma função, ele realmente vai transformar a vida de pessoas, seja de qualquer forma. A gente costuma dizer que o nosso trabalho tem que ser um instrumento de amor e um instrumento de transformação. E ver esse reconhecimento, tanto de pacientes como também de dentista, é uma prova de que a gente sabe que é um trabalho bem reconhecido, é um trabalho de excelência. E se até posso dizer, na minha época, bem atrás, quando eu era design de sobrancelhas, eu lembro que as pessoas vinham de outras cidades para fazer sobrancelha comigo, fazer curso comigo. Não sei se eu não sabe, mas eu também ministrava curso. Mas assim, eu consigo sentir o quanto isso é gratificante como profissional. E olhando para o mercado, tem profissionais que têm essa capacidade, que têm equipes que também estão treinadas, mas que ainda não conseguiram atingir um número tão excelente, né? Como é que... Deixa eu ver aqui, corta aí. Eu quero conectar aqui a uma pergunta que Caio botou. Excelentes tecnicamente, têm uma boa equipe, mas ainda não conseguiram bons números. Quais são as principais restrições que o senhor acha para as clínicas ainda não alcançarem bons números? O que mais tem realmente, muitas vezes, é um dentista bom tecnicamente que não tem paciente.
também aquele dentista que é ruim tecnicamente e tem muito paciente. São os dois extremos. Tem dentistas muito bons que tá com a clínica vazia. E tem dentistas muito ruins que tá com a clínica cheia. Por quê? O dentista muito bom tecnicamente da clínica vazia, ele tem déficits de formação atual para os parâmetros atuais, que é nessa parte de gestão, administração, marketing, ele não se comunica adequadamente. Ele ainda está naquela época passada que acha que só ser bom tecnicamente é o suficiente para os pacientes o procurarem. O que é ruim tecnicamente tem a agenda cheia e tal, enfim, é aquele que se comunica muito bem e com os pacientes, e muitas vezes os pacientes não estão nem olhando para o lado técnico dele, o que também é ruim. Então, esses dentistas têm que ter um equilíbrio. Estudar tecnicamente é importante, se formar, mas também tem que comunicar no sentido de mostrar o trabalho, o que você faz para o público. Se você não mostra o trabalho que você faz para a população onde você vive, ninguém vai te procurar. Nos dias atuais, até mesmo porque hoje a gente tem consultórios em todos os locais, né? A odontologia está bem acessível nesse sentido, clínicas de bairros, clínicas próximas às casas dos pacientes, né? Então, o que vai fazer um dentista te procurar? Imagina só se hoje eu não tivesse me adaptado, me comunicar, gravar vídeos, etc. Será que os pacientes estariam, né, vindo até mim? Provavelmente não, né? Eu também teria uma agenda mais aberta, com poucos pacientes, só com indicação. E o fato de se comunicar, né, ter audiência e tudo, faz com que eu vou ali no R. Carvalho almoçar com um amigo meu Jefferson, aí chega lá e a menina tá no balcão e diz, ei, doutor, assim, é o famoso do Instagram. Então, assim, aí eu começo a rir, né, eu fico encabulado e tal, enfim, diz assim, não, é só uma comunicação mesmo. Então as pessoas vêm, revêm, comunicação. Ele não precisa dançar na frente de uma câmera, não precisa fazer palhaçada. Você só precisa ser você, se comunicar honestamente, né, com as pessoas. Na linguagem dela, para que elas entendam, para que elas vejam que você é uma pessoa que resolve problemas e é acessível, né, para elas. Então, acho que esse é o grande problema dos profissionais que são bons tecnicamente, têm uma clínica, mas não alcançaram números porque o mundo mudou e eles não entenderam o jogo. E ainda tem preconceitos, principalmente em relação a isso. Eu dizer assim, se eu fizer isso, a galera vai rir de mim. Vai dizer que eu sou blogueirinho, vai dizer que não sei o que e tal, meus pacientes vão me ver de outra forma, e daí vai, né? Então, entender que tem que ter um conjunto de habilidades, né? E esse conjunto de habilidades inclui comunicação, marketing, enfim, para que se enquadre dentro hoje do que, né, o mercado quer, o mercado, né, exige, digamos assim, exige. O dentista tem que saber fazer foto, saber uma série de qualidades técnicas. Por que ele não pode, ele não é obrigação dele saber se comunicar, fazer marketing e tal, enfim. A entender de pessoas, estudar, enfim, etc. Então, é isso. E também, por último, não querem pagar o preço, né? Isso vai doer, vai requerer horas de estudo também, então a maioria ainda é isso. Apesar de estar mudando bastante, né? Muita gente está... Eu aprendi na faculdade que quem não é visto não é lembrado. Isso, quem não é visto não é lembrado, é o famoso ditado, é isso aí. Se você realmente se quiser se posicionar de forma estratégica, com planejamento, com fundamentos que realmente vão fazer diferença no seu Instagram para que você consiga um alto número de leads, por consequência também um alto número de agendamentos e que sua agenda prospere para novos tratamentos, exige todo um planejamento e uma equipe preparada. E também só ressaltando que a Felice Academy ela está pronta para isso, para captar novas pessoas e fazer diferença na gestão de outras clínicas também e espelhar o sucesso da Felice em muitas clínicas por aí. Então, é isso. Eu estou muito feliz por esse momento. Muito obrigada, Dr. Sócrates, pela sua disponibilidade. Nós sabemos o quanto a sua agenda é corrida, o quanto o senhor tem uma demanda altíssima de pacientes, de tratamentos. Então, muito obrigada pela sua disposição e por seu tempo. Isso aí, essa semana tá tranquilo, estamos numa reforma de uns... Inclusive, faz um corte aí, bota aí que estamos numa reforma do nosso centro cirúrgico, que já era bom, ainda vai ficar melhor, tá? Vamos fazer um centro cirúrgico
ainda melhor para ter procedimentos ainda melhores, maiores aqui, no maior conforto para os nossos pacientes. Tá? Então, tudo isso é a Felice, assim, pensando nos pacientes, no atendimento, na qualidade do paciente, que ele vai ter de tratamento, para que ele realmente goste de vir ao dentista, digamos assim, goste de ter realizado tratamentos. Então, a partir da próxima semana aí vai estar liberado. E em breve eu mostro para vocês aí nos stories, aí nas redes sociais, como é que vai ficar essa super reforma aí, a gente tá reformulando com equipamentos, enfim, etc. E aí vocês vão ver como é que vai ficar. Como foi? O senhor já tem essa especialidade de cirurgias faciais, já tem esse conhecimento por ser bucomaxilo também. Então, recentemente o senhor foi para Belém fazer uma nova especialização. Como foi essa escolha? A gente sabe que atualmente essa área está em Crescendo, alta. Então, o senhor tomou a decisão de fazer mais uma especialização. E como foi esse planejamento para se especializar mais? E como é que estão os planos para daqui para diante da Felice? Desde 2019 para 2020, final de 2019, novembro ali, eu já estava fazendo cursos de cirurgias, digamos assim, faciais. Incluía a lectomia, alguns procedimentos estéticos ali, lipo de papada, cirurgias de lábio, enfim, na parte de olho, né? Só que ainda não existia uma legislação naquela época muito bem definida, tudo era muito novo, a harmonização orofacial estava em crescente e começaram a aparecer os procedimentos cirúrgicos com mais evidência para a população. Então fiz um curso em São Paulo, inclusive com um cirurgião plástico na época e com um dentista também, juntos, e comecei a executar esses procedimentos, principalmente porque, como eu era professor de cursos de harmonização orofacial, então eu era responsável por dar as aulas de cirúrgicas. Então eu fiquei executando. Porém, sempre naquela época não existia ainda, 2021, 2022, uma legislação muito bem definida e, como não existia, eu preferi não entrar em conflitos, digamos assim, legais. Fazer procedimentos que poderiam efetivamente ser questionados, apesar de ter as habilidades técnicas para isso, né? Mas não adiantava nada eu ter habilidade técnica e eu não ter o respaldo legal para fazer isso. Então, eu sou bucomaxilo, tá? Há 16 anos, 17 anos. Também fiz a minha parte de especialização em harmonização. E agora, mais recentemente, o CRO ele reconheceu uma especialidade, né, que é a estética orofacial, onde ele realmente agora dá parâmetros legais para que o dentista que tem essas duas especializações, cirurgia bucomaxilo e especialização em harmonização, ele execute os procedimentos. Com isso, eu resolvi retomar, né, digamos assim. E aí fui para Belém. Passei uma semana lá para poder ficar acompanhando um grande amigo meu que também faz essa parte, que é o Renan. Estou voltando para lá novamente agora em agosto, querendo como se fosse um fellow. A reforma do centro cirúrgico foi também no intuito disso, para que a gente possa fazer nossos procedimentos aqui de lift, né, papada, olho, bléfaro, tá? Cirurgias de lábio nos pacientes. Tem um centro cirúrgico apto para isso, tá? E agora a Feliz também vai, né, procurar se destacar bastante nessa área. Então, as cenas dos próximos capítulos, quando o centro cirúrgico estiver inaugurado, a gente vai começar a fazer esses procedimentos que a gente começou no passado e deu uma pausa basicamente por esses procedimentos ainda não terem um respaldo, né, legal aí por parte do conselho. Pensando nesse âmbito de estética orofacial, voltado para o mercado, como é que o senhor acha que está o mercado para receber essa nova técnica? Olha, na verdade não existe uma nova técnica, entre aspas, até existe, né, um aperfeiçoamento das técnicas, mas são técnicas antigas, né, principalmente o que está em moda hoje, digamos assim, em evidência, né, quando está moda em evidência, é o lift, né, da face, que se assemelha à cirurgia de abdômen, abdominoplastia, vamos botar assim, o lift
E a parte de pescoço, que é a plástica de pescoço, né? Tirar excesso de pele, né? Fazer aplicatura de músculo para deixar o pescoço mais definido, etc. Isso, e a parte de olhos, né? Blefaro, que também existe há milhares de anos. O problema é que isso era procedimento especificamente de execução médica, e os médicos, eles, de uma maneira geral, eles não ocupavam esse mercado. Muitas vezes, até mesmo porque o médico tinha todo o corpo para atuar, né? Peito, que é prótese de mama, barriga, etc. E a odontologia, através da harmonização, ela foi ganhando espaço por ser uma graduação que passa a graduação inteira, ali, os 5 anos estudando cabeça e pescoço. Então, tem uma área de atuação especificamente nessa região. Então, ela viu que realmente, através constante, esses procedimentos eles fazem parte também da odontologia de uma maneira geral. Daí o conselho reconheceu isso. E o conselho reconheceu, nesse momento, pelo menos até agora, para quem atua na harmonização e na cirurgia bucomaxila. E daí, lógico, né, ainda tem todos esses conflitos com a medicina, porém, os pacientes têm que entender que, independente se é médico ou dentista, tá, que eles procurem esses procedimentos sempre com um profissional capacitado, que tem estrutura para isso, né, estrutura de ambiente, centro cirúrgico, de tudo como um todo, né, porque a preocupação no contexto geral, independente de quem faça, é a banalização do procedimento. Vou fazer um lift, eu faço ali naquela cadeira ali de todo jeito, né. Já vi gente operando com um jardim do lado. Então, assim, são coisas que realmente não existem. Então, é por isso que, como a gente se propõe aqui na clínica a fazer todos esses procedimentos, eu mandei fazer uma reforma no nosso centro cirúrgico para deixar ele apto para esses procedimentos, né? E são reformas, realmente, investimentos bem importantes, né? Que ultrapassam aí até a casa dos R$ 200 mil. Mas é necessário para quem deseja fazer isso. Então, eu desejo retomar, fazer isso com excelência. E que os pacientes realmente, assim como a gente faz dos dentes, né, a gente faça nas faces com responsabilidade, com cuidado, com ética e tudo. E com certeza vamos atingir um resultado num curto, médio espaço de tempo aqui na região do Cariri excelente. É só aguardar para ver. Só aguardar para ver, porque de excelência de equipe nós sabemos que nós temos muita, uma equipe totalmente preparada, capacitada, e nós sabemos que mesmo que a nossa CRC ainda vai passar por uma etapa de estudo, de aprofundamento para se dedicar a futuras objeções que os pacientes vão ter. Tirar dúvidas, explicar os procedimentos, tudo, Só que a gente fica super tranquilo porque por ter uma equipe preparada, ter aquele nível de conhecimento, de preparação, a gente fica super tranquilo. E é isso que evidencia a importância de treinar uma boa equipe, de preparar, de se preocupar com esses treinamentos. Aproveitem, siga a gente aqui no canal do YouTube, em nossas redes sociais, na rede social também do Dr. Sócrates. Inscreve no canal, clica no sininho, dá um joinha, é isso aí. Gente, obrigado. Acompanha aí, né, o nosso trabalho. Enfim, a gente sempre vai se comunicar um pouco que a gente tem de experiência na gestão aqui na clínica, na academia, na clínica, e com o que a gente faz todos os dias aqui dentro. Né? Lembre para você, olha só, em 2020, 2021, na plena pandemia, eu tinha uma funcionária. Nós estamos em 2026, a gente tem 18. Tá? Isso é possível, né? Lógico, com muito trabalho e com estratégia. Então, você escolhe de que lado que você vai estar aí daqui a algum tempo.